Olá! Atualmente um dos vídeos mais visados no meu canal está sendo a exploração da caverna localizado na Pedra das Andorinhas, no município de Itaguaçu, Espírito Santo. Hoje eu vou contar para vocês a história de como que surgiu essa ideia de fazer um documentário desse local. Tudo começou por acaso. Eu estava me dirigindo para Cinco Pontões, local que fica entre os municípios de Laranja da Terra e Itaguaçu, e antes de chegar lá, eu conversei com um amigo meu, Antônio Agostinho, da banca de revistas de Itarana, que me disse que havia também uma caverna misteriosa em Itaguaçu, que seria interessante eu também fazer um documentário e explorar aquele local um dia. A princípio não demonstrei muito interesse, mas depois acabei trocando ideias com outras pessoas que deram veracidade ao fato. E nisso aí acabei me dirigindo então para esse local. A princípio foi difícil, pois não tinha uma informação precisa, acabei saindo sozinho de moto. Quase cheguei em Itapina, depois retornei por uma estrada muito ruim, depois quase acabei chegando até Baixo Guandu e nada de achar o local. Então tive que procurar me informar, até conseguir então encontrar o fazendeiro, dono do local, pedir autorização para ele, relatar a minha intenção, que era fazer um documentário sobre o local. Também procurei obter maiores informações e ainda foi graças aos meus amigos, o Antônio e o Fernando Toso, que eu consegui chegar então nessas pessoas, pois quando se tem amigos que têm simplesmente um reconhecimento, idoneidade, então fica tudo mais fácil. Aí eu consegui então conversar com eles. Eles me apresentaram um diário que foi feito, escrito, com algumas imagens também, feito pela equipe que subiu em 1982, relatando então a construção da escada e os caminhos percorridos, os desafios também do mesmo. E também mencionaram a dificuldade em entrar na caverna devido ao acúmulo de fezes de andorinhas. E devido às fezes de andorinhas, onde chegaram a atolar até o joelho, havia muita liberação de amônia. Com isso, eles acabaram ficando doentes, sendo conduzidos ao hospital, ficando internados por mais de um mês, devido ao desenvolvimento de uma espécie de anemia pulmonar. Os mesmos, na época, entraram sem EPIs, e com isso uma operação complexa desse tipo fica difícil. Assim, acabaram não atingindo o seu objetivo. E segundo a troca de informações entre inscritos em meu canal, eles relataram que antes dessa escada construída em 1982, havia uma outra escada antiga que provavelmente teria sido construído no início do século XX, onde que um senhor cujo sobrenome Stingle teria escalado a mesma e chegado então até o fundo da caverna. E ali ele teria se deparado com pedaços de madeira entalhada feita pela mão humana. E também há relatos que há símbolos deixados na parede cavernosa, de um crucifixo e também de uma mão. Segundo relatos, antigamente, quando a família Stingle se estabeleceu na região, a tal pedra tinha outra denominação. Era conhecido como a Pedra do Ouro e não como a Pedra das Andorinhas. E também há muitos relatos que, ao entorno da baixada, fazendeiros, ao gradear a terra, acabaram encontrando várias peças de cerâmica construídos pelos índios. Isso mostra que a região ali era habitada por tribos indígenas. Então, pesquisando um pouco a história, os tais índios na localidade teriam sido os Botucudos e também próximo os Bugres. E durante a minha pesquisa física e didática, descobri que o local já foi interesse de muitos pesquisadores, que
pessoas ligadas ao Museu Nacional do Rio de Janeiro já visitaram o local tentando escalar a pedra, mas acabaram desistindo por falta de equipamento. A UFES e também a ESFA de Santa Teresa, que teriam sido antropólogos, não sei o que exatamente ali, mas que teriam então frequentado o local para tentar acessar essa caverna. E também outras pessoas teriam tentado escalar a pedra antes da construção dessa escada de 82. Isso teria ocorrido com 2 tentativas ainda no ano de 79. 79 é aquele ano famoso das chuvas, né, das enchentes do Rio Doce e tudo mais. Então realmente é uma coisa espantosa. Mas aí você deve estar pensando o seguinte: por que essa obsessão por essa caverna? Primeiramente, as equipes que entraram em 82 e o senhor que ainda entrou ali no início do século 20 acabou não fazendo um registro fotográfico do local. Então a gente tem uma grande curiosidade de ver como que é essa caverna de fato lá dentro. Segundo informações passadas de gerações em gerações, depois dessa caverna ser escalada, ainda existe um buraco vertical de 10 metros por onde deve-se descer por uma corda, onde que finalmente você teria acesso a um enorme salão composto de várias galerias e labirintos, algumas superiores a 200 metros de profundidade. Agora você deve estar se perguntando o seguinte: e do lindo, por que essa obsessão por essa caverna? Simples. Quando você tem a ideia dos índios que habitaram a região, crucifixo e pessoas ligadas a universidades e museus, tem algo a mais ali. Quando se tem relatos de um crucifixo na parede rochosa ali, então isso remete à ideia dos jesuítas. E também existe uma forte lenda de que um grupo remanescente de jesuítas teriam escondido um tesouro ali no final do século XIX. Então isso daí teria sido então um dos principais fatores de atrair a atenção de pesquisadores de universidades e museus em busca desse suposto tesouro escondido dentro da caverna. Essa operação não está sendo fácil. Dependemos de recursos financeiros, mão de obra e de questões climáticas. Eu mesmo já fiz 3 visitas à pedra, então para fazer um reconhecimento geográfico. Na terceira visita que eu fiz à pedra, eu conduzi uma equipe de rapeleiros profissionais da cidade de Aracruz e então iniciamos as obras de escalada e implantação dos pinos na rocha. Porém, ainda faltou um material específico para fazer ali aquela parte de convergência. Então não é uma tarefa fácil e acaba gerando custos, e por isso não podemos continuar de imediato a operação. Então faltou adquirir um detector de metais para poder dar uma escaneada, uma varredura dentro da caverna, algumas ferramentas ainda para poder seguir a escalada. E uma outra coisa que eu queria dizer: muitas pessoas estão me procurando e dizendo o seguinte: e do lindo, no dia que você for lá, me avise que eu vou junto. Bom, isso é impossível. Primeiramente porque o lugar ali é muito estreito e comporta no máximo 6 pessoas, que na verdade é a nossa equipe operacional. Se a gente colocar mais pessoas ali, a gente vai colocar a vida de vocês em risco, porque sempre acaba soltando alguma pedrinha, alguma lasca na hora de escalar e que poderia cair na cabeça de alguém ali, acertar. E eu mesmo fiquei espantado, porque essas pedras acabam descendo numa velocidade tremenda e uma força de impacto violento. E um outro detalhe: antes de você chegar até o pé do morro, existe uma mata para você atravessar. E nessa mata há muitas plantas urtigantes. Então é necessário passar um
valão seco, onde há muita incidência de animais peçonhentos e é um ambiente muito hostil e perigoso. Então, requer muito cuidado e conhecimento do local. Ainda para finalizar, aí vocês devem estar pensando o seguinte: e do lindo? Na sua visão, o que você espera encontrar lá? Bom, particularmente, eu não espero encontrar um tesouro jesuíta. Mas, se a gente encontrar alguma evidência de que houve uma passagem jesuítica lá dentro, né, de algum artefato deixado por eles, então isso daí já é um tesouro para a gente, é um tesouro histórico. E também eu penso que existe uma possibilidade muito maior da gente encontrar vestígios de humanos pré-históricos, de repente como ferramentas deixados lá em rituais feitos por eles lá nessa caverna e tudo mais. E possivelmente de 4 a 10 mil anos antes de Cristo havia uma acessibilidade mais fácil ali. Provavelmente boa parte ali da pedra era coberta por terra e plantas. E com isso, possivelmente eles conseguiram entrar nessa caverna com maior facilidade. E um dos fatos que conspira ao nosso favor é o fato de que as andorinhas desapareceram há cerca de 30 a 25 anos. Então, o que tem de resíduos de fezes lá dentro já sofreu uma boa decomposição e provavelmente ela acaba não sendo mais tão tóxica quanto antes. Mas ainda existe um outro problema. A caverna também é habitada por morcegos. E nós vamos ter que pensar soluções eficientes para contornar isso daí. Caso contrário, nós também iremos fracassar na operação. Ainda um outro detalhe. Tem pessoas me questionando o seguinte: você só mostra um lado da pedra e não mostra o outro lado da pedra. Bom, até então a gente não tinha nenhuma imagem, nenhuma fotografia do outro lado. Mas também o interesse na pedra é o lugar onde existe a fenda e não a pedra como um todo. Mas mesmo assim eu resolvi fazer uma buscativa e então eu consegui o contato de uma pessoa que já residiu no outro lado da pedra e cujo parte da família ainda mora lá, me enviasse algumas imagens dessa mesma pedra, mas pelo outro lado. Então, essa pessoa eu agradeço muito, é a Ângela Maria França. Então, ela me enviou essas imagens e aí vai completar ainda mais o acervo desse vídeo. Podem conferir aí. Os irmãos Thierry, Gilliard e sua esposa Valéria, todas da família Stingel. Então, eles estão dando um suporte muito grande para a gente conduzir então essa exploração. E também ao seu Bryce Stingel e sua esposa Marilene, que autorizaram então a nossa entrada à fazenda. Muito obrigado. E para vocês que estavam ansiosos para ver o desfecho dessa operação, eu sinto, infelizmente, por motivos climáticos, a gente teve que adiar a nossa operação. Estava previsto que a gente ia começar o serviço logo sábado cedo e concluir a operação no domingo. Mas, devido às fortes chuvas que andam caindo aqui na região e ainda as previsões climáticas que ainda estendem previsão de chuva até o final desse mês, então tivemos que cancelar temporariamente a nossa missão. Mas em breve retornaremos e aí finalmente vamos ter o desfecho dessa história. E para vocês que ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam e também ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!